Parece que o presidente americano Donald Trump informou aí, ô Caetano, que vai anunciar... Ah, não, desgraça pouco é bobagem. Vai anunciar novas tarifas contra o Brasil. O Eliseu Caetano chega agora ao Linha de Frente com todas as informações. Tudo que um governo que está com dívida de mais de 11 trilhões, paga juros de 1 trilhão por ano e aprofunda o déficit fiscal precisa agora é de aumento de tarifas. Tem alguma coisa a ver essas tarifas com a língua afiada do nosso presidente atacando sistematicamente o Trump ou é uma questão meramente econômica? Olá, Capês, muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todos que acompanham o Linha de Frente. A gente fala ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, nesse momento, 2 horas da tarde, com 2 minutos na costa leste americana. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 30 graus Celsius, no início dessa tarde. Fomos agora pegos de surpresa por essa declaração dada agora, há poucos minutos, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que sim, o Brasil está na lista dos 6 países que vão ser sobretarifados a partir do próximo dia 1º de agosto e sem direito à extensão para esse acordo, viu? Trump disse ainda há pouco na Casa Branca que vai anunciar uma taxa específica para o Brasil ainda hoje ou mais tardar amanhã de manhã, durante uma entrevista com líderes da África Ocidental, num evento que acontece ainda neste momento, lá na Casa Branca, em Washington. Trump afirmou o seguinte, abre aspas, Brasil, como exemplo, não está sendo bom para nós. Nada bom. Vamos liberar um número para o Brasil ainda esta tarde ou amanhã de manhã. A tarifa base de 10% sobre os países do BRICS, algo que já vinha sido estipulado aí há algum tempo, pelo menos há 1 a 2 semanas, a gente já vinha falando a respeito disso. Terça-feira falamos, que Trump anunciou que iria aplicar em breve uma tarifa de 10% a mais sobre as importações dos países do BRICS, incluindo aí o Brasil. Só que hoje ele anunciou uma tarifa extra, uma tarifa específica para o Brasil. Ou seja, além dessa possibilidade do Brasil estar dentro dessa tarifa extra que vai ser dada, dentro do tarifaço, que assim está sendo chamado desde o início do ano, essa ordem executiva que coloca o comércio bilateral dos Estados Unidos com outros países do mundo no mesmo balaio, o Brasil ainda pode ter uma tarifa extra em cima de uma tarifa extra, de acordo com as autoridades americanas. A gente tem, eu não sei se a nossa editora-chefe Bruna Milan já tem nas mãos aí o vídeo exato do momento em que Donald Trump fala a respeito disso. Mas só para a gente contextualizar, porque é importante, e isso é um breaking news, é informação de momento, é informação que vai mexer com toda certeza com a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Informação de agora, de momento, Donald Trump afirmou em vídeo que sim, o Brasil vai ser tarifado com relação ao comércio com os Estados Unidos. Só que ainda há pouco, minutos antes dele trazer essa fala, ele já tinha anunciado, neste mesmo evento, Capês, tarifas novas para outros 6 países. Lembra que ontem aqui no Linha de Frente a gente falava que 14 países seriam sobretaxados a partir do próximo dia 1º de agosto? Então, hoje, nesse evento da Casa Branca, Donald Trump veio falar, olha, além dos 14, hoje decidimos adicionar mais 6 países, que seriam Argélia, Iraque, Líbia, Moldávia, Brunei e Filipinas. E entrou em detalhes, viu? 30% sobre importações provenientes de Argélia, Iraque e Líbia, 25% para Brunei e Moldávia, 20% para as Filipinas. Essas tarifas vão entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto, prazo fixado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e comunicado, inclusive, reiterado através da própria rede social dele, a Truth Social. Essa medida, ainda segundo Donald Trump, faz parte de uma série de ações similares, como eu já disse, já enviada a outros 14 países no início dessa semana, complementando aquilo que a Casa Branca trata e chama de escalada tarifária global, que foi iniciada no mês de abril. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos justifica que a imposição desses valores
é necessária para corrigir desequilíbrios comerciais e também proteger a segurança econômica nacional. Ainda de acordo com emissários da Casa Branca, as tarifas podem ser ajustadas tanto para cima quanto para baixo, dependendo da relação com cada país. E claro que a reboque disso vem os impactos e as reações globais, porque essa nova onda de tarifas gerou alta volatilidade nos mercados, especialmente por conta das incertezas em setores como o cobre, por exemplo, que recebeu 50% a mais de tarifa prevista do que era anteriormente. Produtos farmacêuticos também, semicondutores, e por conta disso, Capês, economistas apontam que, embora o presidente afirme que os custos de vida vão cair aqui nos Estados Unidos, as empresas e também os consumidores podem enfrentar em breve preços mais altos e também riscos aí à estabilidade econômica dos Estados Unidos. Os países alvos, esses novos 6 países que foram incluídos nesse grupo hoje, ou seja, de 14 mais 6, ainda não se pronunciaram publicamente. Mas os analistas esperam que eles iniciem negociações o quanto antes para evitar perdas econômicas significativas, especialmente com o prazo chegando ao fim. 1º de agosto é o prazo máximo dado por Donald Trump para todos esses países se ajustarem, entrarem num acordo com o governo americano ou serem sobretaxados. E agora, no início dessa tarde, agora neste momento, 2 horas da tarde com 8 minutos aqui nos Estados Unidos, 3 horas da tarde com 8 minutos pelo horário de Brasília, vem a confirmação através desse vídeo de Donald Trump, onde ele afirma e confirma: o Brasil vai sim ser sobretaxado e vai fazer parte do grupo que entra no tarifaço, na mira dos Estados Unidos, na mira da Casa Branca. A tarifa, o número exato ainda é desconhecido, mas Donald Trump garante que ainda na tarde de hoje, ou mais tardar amanhã pela manhã, esse número será de conhecimento público. E claro que nós do jornalismo da Jovem Pan News vamos agora aguardar, Capês, também as movimentações no Brasil, especialmente em Brasília, onde as autoridades também, assim como nós jornalistas, foram pegas de surpresa agora, no meio da tarde de hoje, com essa declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seguiremos daqui acompanhando todos os desdobramentos de mais essa situação envolvendo Estados Unidos e Brasil numa escalada das tensões comerciais e possivelmente diplomáticas ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio. Ações econômicas e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Um prato cheio para o Linha de Frente debater. Obrigado, Eliseu Caetano. Meu querido Diego Tavares, eu venho falando, e não é de hoje, que os BRICS pode ser um tiro sair pela culatra, pode ser um tiro no pé. Por quê? A Rússia e a China estão manipulando os BRICS como instrumento geopolítico de chantagem contra a Europa Ocidental e os Estados Unidos. A China tem todos os seus interesses de dominação econômica e disputa espaço com os Estados Unidos. A Rússia está espremida pela OTAN, pela Europa Ocidental, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, com as maiores sanções econômicas da história. E ela usa a Índia, que é uma aliada estratégica, para isso. Então você tem 3 grandes potências no BRICS. A Índia, que é uma das maiores economias do mundo, uma população de 1,5 bilhão de habitantes. A China, a segunda maior economia do mundo, uma potência nuclear, com a Índia e com 1,5 milhão de habitantes. A Rússia, uma superpotência nuclear que tem poder para destruir o mundo. Eu queria entender o que o Brasil está fazendo no meio desses gigantes que querem se contrapor ao domínio norte-americano, quando nós estamos no mesmo continente que os Estados Unidos, como dizia o James Monroe, a América para os americanos, quando nós somos uma democracia ocidental e o presidente está falando em nome dos BRICS, representando os BRICS, para criar uma nova moeda, que é uma coisa que vai colocar em risco a economia norte-americana, para fustigar o Donald Trump. Eu queria saber o seguinte: que tipo de diplomacia suicida
é esta, Diego Tavares? E só um pequeno detalhe aí também, né, Capês, para apimentar um pouquinho. Democracia norte-americana, que são os nossos segundo maiores parceiros comerciais. Depois da China, é os Estados Unidos quem tem maior peso na nossa balança comercial. Eu vou repetir a frase que eu disse para você aqui durante a fala do Eliseu. É indefensável a conduta diplomática que o presidente Lula e o governo federal têm imprimido em relação aos demais países. Eu acho que em poucas oportunidades na história o tabuleiro geopolítico foi tão claro. Você, inclusive, expôs aqui em poucos segundos a toda a situação do mundo, como se encontra nesse momento. E o Brasil tenta assumir protagonismo do lado de lá desse debate, né? Do lado que não nos interessa. Claro que a China é o nosso maior parceiro comercial, mas a China é o maior parceiro comercial praticamente de todos os países hoje dentro das relações comerciais mundiais. Nós precisamos sim estreitar a nossa relação com o mundo ocidental, entender o papel do Brasil como uma democracia do mundo ocidental, entender a importância de outros parceiros que nós temos, que junto com os Estados Unidos compõem um bloco que faz sim frente aos chineses, aos russos e a essas ditaduras do Oriente do mundo. Ora, o Brasil tem abandonado a sua neutralidade de forma histórica, tem comprado brigas que não convêm, deixou de fazer uma venda, por exemplo, de blindados para os israelenses, uma venda bilionária que colocaria dinheiro aqui no cofre das nossas Forças Armadas por questões meramente ideológicas. Tem feito muita lambança o nosso Itamaraty, infelizmente. Não por outra razão, o Brasil foi manchete no The Economist há poucos dias, inclusive também de forma vergonhosa. Nosso Itamaraty se posicionou contra um veículo de imprensa que disse nada mais do que a verdade, que o Brasil, se aliando ao Irã, comprando a briga do lado iraniano no conflito com Israel, estaria entrando em descompasso com o mundo ocidental e que isso estava derretendo a popularidade do governo Lula aqui internamente. Isso não é nenhuma mentira. As pesquisas mostram isso. A rejeição do presidente Lula aqui internamente no quintal de casa já supera os 50%. É histórica já na região Nordeste, que é o principal reduto do lulopetismo. Ou seja, nós temos sim motivos para muita preocupação em relação a essa medida de Donald Trump de aumentar as taxas em relação ao Brasil, mas isso tem nome e sobrenome. É a péssima gestão que o nosso governo federal tem feito em relação às suas relações diplomáticas. Ô Guilherme Câmara, você é a tua área aí, tua especialidade. A Rússia foi alijada do comércio internacional, excluída do sistema SWIFT e está em guerra declarada contra os Estados Unidos e contra a Europa Ocidental, por meio da Ucrânia, que é uma proxy war, guerra por procuração, guerra por representação. A Rússia não tinha outro caminho a não ser procurar saídas alternativas para exportar seus minérios, o óleo, gás natural e entrar numa relação bilateral, por exemplo, com a China, com o Irã, uma relação comercial em que vão usando as moedas próprias, as moedas dos próprios países. Mas a Rússia está colocada num canto, está alijada, ela não tem para onde correr. A China é o alvo estratégico preferencial dos Estados Unidos. É o maior risco à dominação americana. Hoje é o principal adversário, muito mais perigoso do que a Rússia, um adversário econômico. Hoje os Estados Unidos estão desindustrializados e dependem da produção industrial da China. Então, China e Rússia têm todos os motivos do mundo para começar a agrupar países no entorno seu, criar um bloco alternativo à Europa Ocidental e os Estados Unidos e começar a comercializar com moedas próprias para enfraquecer a economia americana que ameaça diretamente Rússia e China. Eu não estou entendendo qual é a do Brasil. Nós temos que estar bem com todo mundo, temos que exercer um soft power, uma diplomacia equilibrada e temos que fazer negócio com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, com a África, aqui com os países da América do Sul, com a China, com a Rússia, por que não? Por que nós estamos aqui, a meu ver, o Xi Jinping está quieto, o Putin troca juras de amor com Donald Trump por telefone sem ninguém saber, o Modi da Índia é aquele bambolê, vai bem aqui, vai bem ali. Eu não estou entendendo por que o presidente Lula está falando sistematicamente contra o Donald Trump e assumindo uma liderança negativa. É melhor receber navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro e se aproximar definitivamente de Venezuela e do Irã
do que dos Estados Unidos? Explica para mim, por favor, você que é apaixonado por essa diplomacia do Brasil, qual é a lógica dessa política? Olha, eu sou apaixonado por uma diplomacia multilateral, isso com certeza. Né, Thaís? Exatamente. Assim, eu discordo dessa visão de que essa taxação em relação ao Brasil, ela tem nome e é o Itamaraty que está causando esse problema. Até porque a taxação dos Estados Unidos está sendo feita para o mundo todo. Aquele mundo liberal que a gente conhecia até pouco tempo atrás está acabando. Porque com o governo Trump a gente viu que essas políticas protecionistas estão ganhando cada vez mais força. Tem cada vez mais força. Tem alguns estudos de economistas apontam que assim que terminarem todas essas rodadas de negociações das tarifas, o índice de protecionismo no mundo, de aumento de tarifas dos Estados Unidos, a média do mundo todo vai ser 16,5% a mais do que era no começo do governo Trump. Então é o mundo todo que está fazendo isso. No caso aqui do Brasil, a gente tem um déficit muito grande, um déficit comercial. Aliás, os Estados Unidos têm um déficit comercial muito grande com a gente, então é natural que as tarifas aqui sejam maiores, né? O governo Lula, quando ele responde a qualquer tipo de ameaça do governo Trump, eu vejo que porque o governo Lula ele não tem aquela condição de, entre aspas, submissão que o Brasil teve durante muito tempo. Né? Aquele governo, aquela ideia de Estados Unidos violando soberanias no mundo todo é uma coisa que tem que ser ultrapassada. Foram os Estados Unidos que apoiaram o golpe em 64 aqui, que apoiaram o golpe no Chile em 73, na Argentina em 76. Então, assim, isso é uma fase que tem que ser ultrapassada. A nossa soberania ela é totalmente inviolável. Quando a gente vê o presidente dos Estados Unidos fazendo um post interferindo em assuntos internos do Brasil, no caso, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido, quer dizer, isso é de um absurdo tão grande que chega a ser patético. Da mesma maneira que é patético a gente ver um deputado licenciado, no caso Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos buscando sanções contra o Brasil, né? Bolsonaro, ele praticou uma tentativa de golpe, ele vai ser preso, tudo indica que ele vai ser preso. Só uma parte, Guilherme. Só um minutinho, eu já estou complementando. Ele não vai, não cabe ao governo dos Estados Unidos fazer qualquer tipo de ingerência. Isso é passado, né? Não cabe mais ao governo dos Estados Unidos. E eu finalizo já para te passar, Diego, só um minutinho. A pergunta que não quer calar para os empresários brasileiros que estão que defendem o Trump, por exemplo, o governador Tarcísio repostou o post do Trump. E aí, já nos bastidores políticos, já estão dizendo o seguinte, o Tarcísio ele vai acabar perdendo apoio político para uma eventual candidatura no que vem por um motivo simples. Para os empresários brasileiros, não interessa essa taxação. Então, não interessa que o governador Tarcísio defenda o que o Trump fez, porque o que o Trump faz ao aumentar as tarifas é ruim para o empresário brasileiro. Você acha que ajuda mais xingar o Trump, então, do que defender o Trump? Mas não é xingar, então, não é xingar. Criar um abismo entre os países? Não. Soberania, nós temos que ter pragmatismo econômico. Não, então, o pragmatismo interessa. Assim, não rugindo, Trump, você é isso, Trump, você é aquilo. Ele não tem a caneta, ele não tem a garganta. Então, mas o pragmatismo que a gente fala é o conceito inviolável da soberania. Desde 1648, desde o fim da Guerra dos 30 Anos, Paz de Westfália, existe o conceito de soberania de cada país. Cada país tem direito a decidir pelos seus problemas internamente. Então, da mesma maneira que a gente acusa, corretamente, Israel de violar a soberania do Irã a partir do momento que o ataca, a gente também o governo brasileiro tem que reagir a uma tentativa do governo Trump de participar de qualquer assunto interno, ainda mais um assunto relacionado ao judiciário que não tem qualquer tipo de relação com os Estados Unidos. A Paz de Westfália está lá na Alemanha, aqui no Brasil os holandeses estavam em cima do país nessa época. Eu queria te ouvir. Capês, eu acredito que interessa muito mais aos empresários brasileiros ter os Estados Unidos como o segundo maior parceiro comercial, comprando aqui dos empresários brasileiros e colocando dólares aqui na nossa economia, que é uma moeda que inclusive se valorizou muito em relação ao real, também por conta das ações desse atual governo em relação à nossa economia interna. Quando a gente fala de soberania, Guilherme, eu vejo você muito enfático, defendendo o governo, criticando o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá buscando sanções, mas não foi exatamente isso que o Partido dos Trabalhadores fez, que o PT e a esquerda brasileira fizeram na época da Lava Jato? Não procuraram também a ONU, as cortes internacionais, para que o Brasil fosse sancionado em relação a supostos desvios do devido processo legal? Não é exatamente as críticas que também hoje recaem sobre o Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento dos presos do 8 de janeiro, em relação também aos processos que enfrentam
enfrenta Jair Bolsonaro e alguns seus ex-aliados. Eu queria entender essa questão de 2 pesos e 2 medidas. É ruim Eduardo Bolsonaro fazer isso hoje, mas tudo bem que o governo Lula e a aquele esquerda negócio, fez isso Diego, no passado? democracia é quando nós manda, ditadura é quando eles mandam. Não, órgão internacional. Mas agora, vamos ouvir. A Thaís já está aqui falando junto, ela está querendo entrar, mas eu vou seguir a ordem aqui. O Diego atravessou a vez do Zagarino. Desculpa, Zaga. Porque o Guilherme Câmara estava não só falando, estava provocando, a meu ver. Mas vamos ouvir o Sérgio Zagarino. Depois, quando estiver falando a Thaís Cremasco, Guilherme, como vocês estão de dobradinha, aí você entra, dá uma parte nela, aí você fala à vontade. Mas, por enquanto, eu quero ver Sérgio Zagarino. Para quem está devendo mais de 11 trilhões de reais, pagando 1 tri de juros, para quem tem um Congresso faminto com boca de hipopótamo, nem de jacaré, mordendo 62 milhões de reais de emenda parlamentar, chantageando o governo de tudo quanto é jeito. Para quem não consegue aumentar nem o IOF, ainda que dando a ele um desvio de finalidade. Nós estamos com essa bola toda para encher o peito e falar aqui é soberania, o Trump, aqui você não manda. Tá legal? Ou será que o Milei, que está certinho, está tendo uma série de facilidades lá nos Estados Unidos, porque está sabendo lidar? Nós temos que ter esse orgulho, ou o orgulho muitas vezes é um mau substituto para a inteligência? Sérgio Zagarino. Você foi cirúrgico, Capês, e o Diego também, quando trouxe uma hipocrisia danada em relação aos 2 pesos e 2 medidas. Aliás, parabéns, Diego, aqui, ó. Parabéns em relação à sua fala, porque... Vamos lá, análise política primeiro dessa manifestação. É evidente que, ao mesmo tempo que ele anuncia essa taxação no Brasil, da mesma forma que fez o anúncio de que o ex-presidente Bolsonaro está sendo perseguido, isso significa que ele, com as armas que ele tem, que é com o poder da caneta, com as suas decisões internas de seu país, e isso não afeta absolutamente em nada a nossa soberania. Porque o Donald Trump, eleito nos Estados Unidos, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender lá. Até por fato de que isso é garantir a soberania deles, né, Guilherme? Então, o Trump pode taxar o Brasil da forma que ele bem entender. Só que essa taxação, por mais que seja ruim agora, ela irá gerar um efeito econômico desastroso. E talvez o fato dele apoiar publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que realmente tem sido vítima de uma perseguição política absurda, porque querer jogar nas costas dele tudo o que acontece no Brasil, se hoje uma senhora tropeçar na rua e cair, é culpa do Bolsonaro. Não é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração que o ex-presidente tem um capital político muito grande, ele tem sim esse apoio do governo norte-americano, em razão de princípios e valores que não só o ex-presidente Bolsonaro defende, mas como todo o seu grupo político com um viés mais conservador. É um grupo político que tem, de forma muito clara, um pragmatismo em termos de geopolítica, um pragmatismo econômico, mas ele tem um viés liberal, um viés conservador na defesa da liberdade. Então, o que significa dizer tudo isso? Que quando o governo do Brasil era presidido por Jair Bolsonaro, o Brasil ele tinha uma relação muito melhor com Israel, com os Estados Unidos, com os países do Ocidente, como bem pontuou o Diego. E agora, quando retomaram o poder, o governo do PT, com o atual presidente Lula, eles começaram a... Não é que eles se colocaram na direção dos países ali que são envoltos do BRICS, eles estão nadando de braçada na direção de países que não coadunam com os mesmos princípios que nós em termos de democracia. Porque lá no BRICS, os países que estão relacionados no BRICS são países que têm uma democracia muito questionável, como a China, como a Rússia, como o próprio Irã. Então, quando o Brasil ele sinaliza que ele está ao lado desses países, ele, obviamente, se torna enfraquecido em relação à grande potência do mundo hoje, que é os Estados Unidos. Quando a gente fala, os Estados Unidos ele tem um risco econômico com o crescimento da China. Mas e no poder bélico? Olha o que os Estados Unidos fez quando ele interviu na questão de Israel com o Irã. Ele resolveu de uma forma muito simples. Ele demonstrou que ele é ainda o maior país, a maior potência do planeta. Então, seja pelo fator econômico, seja pelo fator geopolítico, nós, como país, precisamos estar ao lado dos Estados Unidos. Historicamente, foi o que nos fez ser fortes, fez com que nós estejamos hoje entre as maiores economias do mundo e não ao lado de países que são totalmente contrários à democracia. O golpe ia vir de qualquer jeito. O golpe dos Estados Unidos apoiando ou o golpe da China do Mao Tse-tung e da União Soviética do Brezhnev. Viria de qualquer jeito. Agora, o Thaís Cremasco está aqui no site do Estadão que o Trump
diz que o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos e prevê anúncio de tarifas logo depois do Itamaraty chamar o representante de negócios da embaixada e cobrar explicações sobre o apoio a Bolsonaro. Que saudade do Fernando Henrique Cardoso, aquela diplomacia soft, educada, sutil. Será que nós estamos, na verdade, desaprendendo a nos relacionar com o mundo? Thaís Cremasco, tem que cutucar mesmo o Trump, sabendo como ele reage? Tem que cutucar. Eu sou Trump pro Prêmio Nobel da Paz, Trump. Parabéns, Nunca. Eu sou Trump desde de criancinha. Quero te ouvir. Nunca, nunca. O Brasil não é submisso. Essa é a diferença. Não existe submissão do Brasil. E é muito estranho pensar que quem se diz patriota no nosso país critica o governo por não ser submisso por exemplo, o Trump e bate continência para esse cidadão que não flerta muito com a democracia, né? Tem problemas com a democracia. E justamente por ter problemas com a democracia, ele dá palavras chamou de caça às bruxas o que estão fazendo com o Bolsonaro, que não é caça às bruxas. O Bolsonaro não tem um problema político, ele tem um problema jurídico. Ele cometeu crimes no nosso país e ele está respondendo pelo crime. Agora, muito me admira um homem com a inteligência do meu colega aqui, Diego, dizer que comparar pessoas que foram buscar órgãos internacionais para proteger e essa corja que vai buscar ajuda e chorar lá nos Estados Unidos. Eu acho que tem uma diferença muito grande em procurar a ONU e lá chorar pro Trump. Ai, tô sendo perseguido. Deixa ela falar. Órgãos internacionais justamente servem para fazer essa gerência entre conflitos, né? E fazer com que os países não entrem em crise para que exista uma diplomacia. Agora, ir para um outro país e falar, ai, socorro, estou sendo perseguido. Então, assim, é um covarde, né? Que o Bolsonaro é um covarde, todo mundo sabe, e ele está agindo como o covarde que é e vai lá pedir arrego nos Estados Unidos.